Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos fazer a atividade de ciências humanas, tá bom? A nossa aula 3, dia 4 de maio, mês 5, nós já mudamos de maio, não é mais mês 4, agora mês 5. Nós vamos iniciar hoje, pessoal, a unidade 2, porque nós já concluímos a unidade 1. Quem não concluiu, conclui, tá? Não esqueçam de fazer as atividades, que são atividades que vai cair nas provas, tá bom? Então, hoje nós vamos começar a unidade 2, traços, tribos e tradições, que será das páginas 22 a 27, tá bom? Vamos lá. Unidade 2, traços, tribos e tradições. Então, nós vamos começar aí com a nossa roda de conversa. Observe atentamente as duas imagens, a imagem 1 e a imagem 2. Elas são reproduções de quadros de um pintor holandês que esteve no Brasil no século XVII. No século XVII. Deixa eu pegar aqui minha caneta. Viajantes como ele, vieram ao país durante todo o período de colonização para conhecer o território, as pessoas que aqui viviam e seus costumes. Pinturas como essas circulam em diferentes lugares do mundo e ajudaram os europeus a formar uma imagem do que seria o Brasil. Então, olha só, pessoal. Essas duas imagens aqui nós temos a mulher tupi, tá? E aqui nós temos a mulher tapuia. Essas duas imagens foram pintadas no ano de 1641 pelo pintor holandês Albert Eekhout, né? Então, o que ele fazia? Ele veio ao Brasil. E para saber o que tinha aqui no Brasil, o que ele fazia? Ele pintava as telas de acordo com o que ele via aqui no Brasil. Naquela época, como que era o nosso país? O nosso país era habitado por indígenas, por índios, por tribos, né? E aí ele pintou essas telas nesse ano de 1641, retratando a vida de cada uma dessas mulheres, das suas tribos, né? Então aqui, ó, o que mais chama a sua atenção na primeira imagem e na segunda imagem? O que nós podemos observar aqui de diferente, né? E aí também a gente entra na segunda. Para você, as duas imagens são parecidas ou diferentes? Né? O que chama atenção e se elas são parecidas? Na imagem 1, as crianças que estavam aqui em sala de aula, elas foram relatando para mim. O que nós temos aqui na primeira imagem? Uma índia com um cesto na cabeça, né? Aqui ela tem uma criança segurando uma cuia. Aqui nós temos o pé de bananeira. Que mais embaixo nós temos um sapo. Lá no finalzinho nós temos a casa dos senhores, né? Seria chamada de casa colonial. Nós temos também pessoas trabalhando, né? Aqui, pessoal, essa saia que ela veste, naquela época, ela era um tecido importado. Ela era feita de um tecido europeu. Então, era um tecido que da Europa, né? Não era qualquer um que usava, não. Então, aí eles faziam essas saias e usavam esse tipo aqui de roupa, tá bom? Já aqui, na unidade, na figura número 2, da mulher tapuia, a gente vê uma diferença. Aqui nós temos, sim, as árvores, né?
mas aqui ela não usa saia, ela usa folha para tampar as partes do seu corpo, né? Lá ao final nós vemos trabalhadores, nós vemos uma vegetação diferente, né? Aqui, pessoal, o que ela carrega? As crianças falaram assim, ela está carregando partes do corpo, está carregando o pé de alguém. Isso mesmo, pessoal. Aqui são parte dos corpos de algumas pessoas, pedaços dos corpos humanos, né? E aí ele é apoiado aqui na cabeça, né? E aí aqui tem animais peçonhentos, tem cobras, né? Tem sapos, diferente aqui dessa vegetação aqui, tá bom? Como é a paisagem representada ao redor de cada uma das mulheres das imagens? É o que nós falamos. A paisagem é quase a mesma, porque é cercada de florestas, de árvores, de animais, não é verdade? Que viviam aonde? Nas suas tribos, dentro das suas possibilidades. Mas essa aqui tinha casa colonial, essa já não tinha, né? Com certeza a tribo Tupi era um pouco melhor do que a tribo Tapuia, certo, pessoal? Aí aqui nós temos um desafio, né? Como podemos saber sobre como viviam os povos primitivos que habitavam a Terra há milhares de anos? Leia o texto a seguir. Então, de acordo com esse texto, nós vamos saber como que viviam os povos primitivos daquela época, ou seja, seriam os índios, antes dos índios. Como que era? Lembra da época, quando vocês estudaram no segundo e no terceiro ano, dos homens das cavernas, dos homens primatas, né? Sobre os fósseis de dinossauros, né? Quando aparece lá uma reportagem, olha, foi-se achado um osso numa tumba lá no Egito, né? Então, nós vamos aprender sobre essas coisas. Acompanhe o textinho aí, coloca o dedinho e acompanhe a leitura com a prova. Os vestígios da sociedade, ao longo do tempo, podem ser diferentes tipos. Alguns deles podem ser escritos, mas grande parte é formada por vestígios materiais, como restos de objetos usados, de construções, ou mesmo há marcas de uma pegada, por exemplo. Essas pistas materiais que não desapareceram são chamadas de cultura material. É o que a Pro acabou de falar. Objetos, pegadas, ossos, né? Muitas vezes, para encontrá-las, é preciso escavar, pois estão no subsolo. Às vezes, quando vai se fazer uma construção, que eles acham ossada, aqueles ossos, a ossada ou pegadas, é porque estavam no subsolo, né? Que já foram cobertas, né? Por aquele solo. Aí eles acham e ali eles vão fazer os estudos para ver quantos milhões de anos foi que existiu aquele determinado material. E outros profissionais, além dos arqueólogos, são necessários para esse tipo de pesquisa, como os geólogos. Lembra que a Pro também já explicou sobre os arqueólogos? Há diferentes formas de preservar na natureza. Aliás, a Pro pulou uma linha aqui. Há diferentes formas de tentar descobrir a idade de um objeto ou fóssil. Fóssil
São os ossos de dinossauro, de animais lá daquela época antiga. Resto de animais ou vegetal preservado na natureza. Uma delas é a datação do carbono 14, ou seja, técnica que busca saber a idade de um objeto ou um fóssil a partir da quantidade de certa substância que eles ainda contêm. Então, quando eles querem saber quantos milhões de anos existe aquele determinado objeto que foi encontrado, eles usam essa forma aqui, ó, a dilatação, a datação por carbono 14, né? Então, eles usam essas formas para quê? Para descobrir a quantos milhões de anos, né? Ou a quantos mil anos atrás existiu aquele determinado objeto que eles descobriram, certo? E aí, você imagina exemplos de outras pistas de antigos grupos humanos usadas por arqueólogos em seus estudos? Então aqui, pessoal, quais são outras dicas? Aonde que nós podemos encontrar exemplos que nós temos? Onde que a gente encontra? Nas cavernas, nas pedras, nas pegadas. Vocês já assistiram em jornal, quando fala assim, olha, foi encontrada uma pegada gigante não sei aonde. Olha, foi encontrada uma múmia intacta não sei aonde, lá no Egito, né? Então, é tudo através disso daí, das garras dos animais, objetos. Nós também podemos encontrar em filmes. Quem já assistiu o filme Jurassic Park? Lá retrata um pouco de como que era a época dos dinossauros, desenhos e etc. Muitos outros, né? E aí, no dia a dia de vocês, pessoal, é possível identificar alguma marca ou pistas que você e sua família deixam? Sim. Aonde? Através de fotos, de quando vocês eram pequenos, ou de quando os pais de vocês eram pequenos, do lugar que vocês já passearam, né? Através de desenhos que vocês já fizeram, roupas de vocês, de quando vocês eram bebezinhos. Eu tenho certeza que a mamãe, o papai, a vovó ou o tio guarda. Através, Pro repetiu aqui de novo, através de fotos e muitas outras coisas, né? Através de cartas, através de bilhetes, tá bom? E aí nós vamos para Você Sabia? A arqueologia é a ciência que estuda vestígios materiais da presença humana, ou seja, esses vestígios antigos ou recentes com o objetivo de compreender mais sobre os mais diversos aspectos da humanidade. Pode-se dizer que o arqueólogo é o detetive que tem a obrigação de investigar os mais diversos tipos de vestígios materiais para compreender o contexto das atividades humanas em um determinado tempo e espaço. Então, o que a Pro explicou, a arqueologia é a ciência que estuda esses vestígios, esses materiais que os arqueólogos acham. Então, eles são os detetives que têm por obrigação de investigar quais são as épocas desses materiais, né? Desses objetos, de tudo que foi encontrado. Por exemplo, nós vamos ver agora, lá na Serra da Capivara, é um parque estadual, que lá nós temos as pinturas rupestres. Quem estuda essas pinturas? Os arqueólogos, né? Para saber
quantos tempo eles viveram lá atrás, como que os homens da caverna faziam para registrar como que era a sua vida no dia a dia. Não é verdade? Então vamos lá, ó. Na Serra da Capivara, no estado do Piauí, existe um conjunto de pinturas nas paredes de cavernas. Lá, pessoal, você pode entrar dentro e você vê tudo certinho. Essas imagens que têm um estilo próprio, desenvolvido há milhares e milhares de anos atrás, são chamadas de pinturas rupestres. A autoria dessas pinturas é desconhecida. Por que é desconhecida? Porque não se sabe, sabemos que foram os homens que habitavam lá antigamente, mas não sabemos como que era, quem que era, né? Então, assim, não tem, vamos supor, tem um pintor, igual o pintor dessa tela. Nós sabemos quem pintou, que foi Albert Ecoute, né? Um pintor holandês. Já essa pintura, nós não sabemos quem fez, né? E aí, na próxima atividade aqui, na página 26 e 27, o meu ficou um pouco ruim, que o celular da Pro não está muito bom. Mas no livro de vocês aí, tem o que está pedindo para ser feito. Deixa eu ler aqui da minha apostila. Aqui na página 26. Observando a imagem, você identifica as figuras representadas? Quais são elas e o que você imagina que significa? Qual imagem, professora? Essa imagem aqui, né? Então, vocês vão escrever com as palavrinhas de vocês, tá? Observando esta imagem, você consegue identificar as figuras representadas? O que você acha que é? Se você consegue, vocês vão escrever sim. Se não consegue, vai escrever não. E aí, ainda tem a outra perguntinha. Quais são elas e o que você imagina que elas significam? Aqui em sala de aula, pessoal, teve crianças que colocou assim: professor, eu acho que eram as renas que estavam protegendo seus filhotes. Escreve o que você acha. O outro colocou assim: professora, eu acho que era o cavalo que estava indo buscar comida com seu filho. Escreve o que é. O que você acha que é. Outro colocou assim: professora, eu acho que era cachorros daquela época que estava cuidando dos seus cachorrinhos. Vocês vão escrever, pessoal, o que vocês acham que é, tá bom? Se acha que é rena, se acha que é cachorro, se acha que é um canguru, o que vocês acham que é, tá? Vocês vão escrever neste espaço. E aí, nós vamos aqui só até a letrinha B, da página 27, tá bom? Aqui diz o seguinte: por meio de estudos das pinturas rupestres, arqueólogos e historiadores podem conhecer mais sobre o modo de vida de grupos humanos que viveram há milhares de anos. Que história você acha que esses grupos antepassados desejaram registrar? Então, o que eles queriam registrar, pessoal? Aqui na sala de aula nós chegamos à conclusão que eles queriam registrar o quê? Eles quiseram registrar que eles habitavam naquele lugar, as suas histórias, os seus costumes, como eles viviam, né? Que ali eles habitavam naquele determinado lugar, que ali tinha alguém que morava naquele lugar, né? Então, por exemplo, se você chega num lugar onde ninguém morou, não vai ter nada ali de vestígios, né? Mas se você chega, igual lá aqui,
nesse parque da Serra da Capivara. Ali você sabe que alguém morou, que alguém habitou. Por quê? Tem os desenhos, né? Tem as gravuras, tem as figuras, né? Se você for a algum parque arqueológico, vai ter pegada de um dinossauro, pegada de algum animal que viveu aquela época, tá bom? Então, pessoal, essa foi a nossa aulinha de hoje. Aqui eu coloquei um desenho de um outro registro de cavernas. Aqui nós temos o quê? Alguns desenhos que parecem que são algumas hienas, né? Que são alguns veados que tem aqueles chifres, né? E aí eu coloquei aqui para vocês observarem, tá bom? Ó, beijinhos, bons estudos, até a próxima aula.